A dinâmica será no formato de mesa redonda e o moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, eu convido ao palco os palestrantes. Senhor Cleiton Barros, chefe da assessoria especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil. Carlos Rafael Simões, secretário de Controle Externo da área de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União. Pedro Capelupi, secretário de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul. Marcos Lessa, presidente do Salvador Par. Rodolfo Benevenuto, diretor associado da Global Infrastructure Hub, rede de infraestrutura global do G20. E, para conduzir o debate, convido o senhor Carlos Alexandre Nascimento, coordenador-geral de MBA PPP e concessões e sócio-diretor da PPP Connect. Bom painel a todos. Pessoal, bom dia. Fico muito contente que temos aqui um line-up de palestrantes de altíssimo nível e, de primeira coisa, agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite aqui para participar desse painel. Saudar todos vocês que estão aqui conosco presencialmente. Para mim é uma grande honra poder moderar esse painel. Já vem há um bom tempo que a gente vem acompanhando aqui os grandes eventos do nosso setor de infraestrutura, o MBA PPP e Concessões, o MBA Saneamento Ambiental, a PPP Connect, tem sempre apoiado essas iniciativas. E o P3C, eu acho que agora se consolidou como um dos principais eventos do setor, então acho que está muito representativo. Ontem a premiação foi muito legal e hoje é um dia de muito conteúdo. Até o nome desse palco é Agenda Estratégica MBA PPP e PPP Connect. Nós temos apoiado esse evento também desde que ele foi lançado, até nos formatos anteriores dele, até chegar no P3C, e a gente ficou pensando qual que poderia ser um tema que une o tipo de conteúdo, o tipo de disseminação prática que nós fazemos nas nossas iniciativas de capacitação, né? Então, essas nossas instituições são todas focadas na capacitação técnica e acadêmica no setor de infraestrutura, com um olhar mais detido para PPPs e concessões. E qual seria um tema comum que poderia unir essa discussão? E nós chegamos à conclusão que o modelo de 5 dimensões hoje seria esse ponto comum, né? No MBA PPP e Concessões, desde já quando nós fizemos o redesenho do programa há cerca de 2 anos, nós definimos que na nossa disciplina de planejamento e priorização de projetos, nós queríamos trazer o que fosse de mais avançado metodologicamente para os nossos alunos, e sem prejuízo de terem acesso a outros métodos, outras formas. Nós adotamos o modelo de 5 dimensões como a metodologia oficial. O professor Rodolfo Benevenuto, que vai falar em seguida, inclusive é professor dessa disciplina. Isso aconteceu antes mesmo da chegada da certificação internacional Infrastructure Business Case. Então, quando a PMG, quando a Infrastructure and Projects Authority deixou de fazer a capacitação por meio do convênio que tinha com o Ministério da Economia, Pedro e Rodolfo certamente vão poder dar mais detalhes sobre isso, e passou para a PMG, isso foi um motivo de muita alegria da PPP Connect ter sido a primeira empresa fora do Reino Unido credenciada para fazer o treinamento e a certificação. Legal, e isso começou a ganhar volume, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para os palestrantes, porque nós olhamos com muito interesse para a decisão que o PPI tinha tomado ainda em 2022, e vou perguntar até para o Cleiton um pouco sobre isso, mas a gente viu um interesse muito grande, porque a certificação em si começou em novembro, dezembro, começou na Copa do Mundo, né, Rodolfo? Eu lembro que é a Copa do Mundo de 2022, e um interesse muito grande sobre os subnacionais. Então, muitos estados, municípios entrando e vendo a metodologia como algo que pode ajudar. Então, a ideia aqui um pouco hoje, acho que a gente já tem algum nível de maturidade para discutir algumas lições aprendidas, os desafios, o que tem também de oportunidade que está se vendo de benefício do uso dessa metodologia, que
naturalmente, ela tem a sua adaptação para a realidade brasileira e precisa ter, mas eu acho que a gente já tem algum acúmulo para fazer isso. Então, hoje, a ideia aqui, estou fazendo essa contextualização, mas o Rodolfo, que é diretor do Global Infrastructure Hub aqui no Brasil, mas ele é um instrutor líder do programa de treinamento da certificação e professor do MBPPP. Ele vai fazer um apanhado aqui para quem já fez, já conhece um pouco o modelo, uma certa revisão, né? Mas para quem é o contato a primeira vez, também trazer alguns pontos para que a gente possa ter uma base comum aqui para seguir na discussão. E aí eu vou convidar o Cleiton para falar pelo PPI, para trazer um pouco da experiência do governo federal. Depois convidar o Pedro para trazer uma experiência de um subnacional, um estado. O Marcos para trazer a experiência de um município, ou seja, a gente consegue cobrir os 3 níveis da federação. E aqui também um convidado muito especial nosso aqui, o Carlos Rafael Simões, que é secretário de controle externo do TCU, de infraestrutura. E vai falar assim, poxa, mas TCU na mesa dos modelos de 5 dimensões? E aí ele vai contar um pouco pra gente como é que o TCU tem também trabalhado essa questão. Eu acho que então a gente consegue criar aqui um ambiente, colocar alguns players muito importantes para fazer essa discussão. Então, feita essa introdução e contextualização, eu gostaria de convidar, Rodolfo, para que você possa fazer uma apresentação sobre o modelo de 5 dimensões para a gente começar os trabalhos aqui. Obrigado, Carlos. Acho que vou tirar o fone. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. É um prazer ver tantos rostos conhecidos aqui, alunos, colegas de trabalho, profissionais certificados do modelo. Minha apresentação vai ser bastante curta e o objetivo aqui é mais dar o pano de fundo sobre o modelo que está sendo discutido nesse painel, para que depois meus colegas palestrantes aqui, que são tomadores de decisão de várias esferas da federação, possam trazer a prática de como esse modelo tem se refletido no governo federal, nas auditorias do controle da União, no governo do Estado do Rio de Janeiro e no município de Salvador. Então, o Carlos já me apresentou, hoje eu estou como diretor associado do Global Infrastructure Hub, que é o braço de infraestrutura do G20, para tratar temas que tenham uma transversalidade dentro da trilha financeira que é discutida nos grupos de trabalho do G20. Como vocês sabem, esse ano o Brasil é presidente do G20, Cleiton já foi um colega do G-Hub também, e o Brasil tem um protagonismo muito grande, não só por estar na presidência, mas por ter bons casos de sucesso, especialmente nos anos recentes, de amadurecimento da governança no processo de estruturação e tomada de decisão relacionada a investimentos de infraestrutura. Se a gente puder passar para o próximo slide. Eu gostaria de começar mostrando um pouco o panorama recente da quantidade de projetos de parcerias do governo brasileiro. Começando em 2000 até 2010 e na sua evolução até 2023, mostrando que a gente tem pelo menos 2 fases onde a gente consegue identificar um crescimento da quantidade de projetos de PPPs e concessões bastante acentuado, especialmente a partir de 2014, 2015, onde hoje totaliza aí mais de 5.000 iniciativas mapeadas, sendo que desse total 1.500 são entre intenção anunciada e licitação anunciada. A maior parte desses projetos acontecem a nível municipal e estadual, por isso que é tão importante ter aqui representantes dessas 2 esferas federativas, mostrando que de fato o Brasil cresceu bastante em estruturação de projeto, em quantidade de projetos, nessa visão de pipeline que dá para o investidor maior segurança de que o Brasil é sim um porto seguro para trazer seu escritório de investimento, seu escritório de engenharia e projetar aqui no médio, longo prazo, 5, 10, 20 anos, um crescimento de portfólio de investimentos. Agora, se por um lado a gente tem de fato uma proliferação de quantidade de projetos de investimento, a gente ainda vê outras informações que mostram que talvez a qualidade de muitos desses projetos não seja a mesma que os investidores têm buscado para aportar a maior parte dos seus recursos. Se a gente puder ir para o próximo slide, gostaria de mostrar um dado recente que a gente
publicou no Infrastructure Monitor, que é um relatório bastante... um relatório anual que o G-Hub publica sobre investimentos privados na infraestrutura. E aqui a gente, nesses dois gráficos, dá para ver a evolução do financiamento privado alocado para países de economia desenvolvida em comparação para países de baixa e média renda, ou seja, países de economia emergente. Se a gente comparar o crescimento de 2017 a 2022 em países ricos, países desenvolvidos, a gente vê um crescimento de 61%. Na quantidade, no volume de capital privado alocado para a infraestrutura. Enquanto isso, países de baixa e média renda, a qual o Brasil ainda se inclui, a gente teve um crescimento só de 6% no mesmo período, de 2017 a 2022. O que mostra que a gente teve um crescimento, por mais que significativo, de oportunidades de investimento, em termos de alocação de capital privado internacional, ainda é 10 vezes menor do que a gente vê acontecendo nos países mais desenvolvidos. Isso já é motivo suficiente para a gente chamar a atenção para um ponto importante, que é, claro que isso aqui são dados agregados, a gente está olhando todo o rol de países de economia desenvolvida comparado com de economia em desenvolvimento, mas isso dá um pano de fundo para a gente entender a importância de se ter bons processos de estruturação de projetos, de investimento, para aumentar a qualidade percebida dos projetos, dialogar numa mesma linguagem dos investidores e reduzir o risco que os investidores costumam perceber numa economia como a brasileira. Então, o modelo de 5 dimensões, se a gente puder ir para o próximo slide, ele é uma metodologia, para quem está ouvindo pela primeira vez, foi desenvolvida e aprimorada pelo Reino Unido há mais de 15 anos, e já tem sido utilizado em vários outros países, né, não só de economia mais desenvolvida, como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, mas também países emergentes, Indonésia, aqui na América Latina, Colômbia, Peru e o Brasil mais recentemente também. Eu tive o privilégio de estar no governo federal junto com o Pedro, à época, quando a gente trouxe essa parceria com o governo britânico para fazer as primeiras turmas de capacitação, onde a gente, diretamente com o Tesouro da Coroa, que é equivalente ao nosso Ministério da Fazenda aqui no Brasil, conseguiu internalizar esse conhecimento dentro da governança do governo, dos ministérios ali do centro de governo, da esfera federal, e traduzir e adaptar a metodologia para o nosso contexto. Então, basicamente, a gente trouxe essa metodologia que já era utilizada a nível internacional para que ela se encaixasse nas nossas práticas já correntes de estruturação de projeto, garantindo a preservação daquilo que já era bem feito e a inovação daquilo que a gente precisava melhorar para atrair mais investimento privado. Então, hoje, passados 4 anos, a gente vê um ganho, uma aceleração muito grande da aplicação desse modelo, não só no governo federal, como o Cleiton vai dizer, o Carlos vai falar, mas também nos estados e municípios, tem vários aqui representados também que são exemplos de como essa metodologia tem avançado bastante na sua prática dentro das diferentes estruturadoras de projeto pelo Brasil. Esse modelo, por mais que ele tenha a sua origem no Reino Unido, ele se fundamenta em 5 princípios que foram referendados pelo G20, na época que a Argentina, em 2018, era presidente do G20. Né? Eu vou falar um pouco desses princípios, mais para a gente ter essa visão panorâmica do modelo, mas é claro que eu deixo o convite aqui, estendido para quem quiser conhecer mais sobre a metodologia, acessar não só aí o guia, que eu vou deixar o QR Code no final, mas também os cursos que o Carlos mencionou aqui de capacitação que a gente oferece. Se a gente puder ir para o próximo slide, eu vou fechar a minha fala explicando, se puder apertar só para aparecer todas as animações. São 5 dimensões, essas 5 dimensões resumem esses 5 princípios que foram referendados pelo G20. O primeiro é o princípio da justificativa estratégica. Não adianta a gente fazer um ótimo projeto, um projeto que tenha atratividade do setor financeiro, que tenha um ótimo retorno para os investimentos, se ele não for útil para a sociedade, se ele não tiver uma justificativa que mostre a sua prioridade em detrimento às outras. A gente sabe que no Brasil o gap de investimento em infraestrutura é gigantesco, então não faltam projetos para serem feitos. A gente precisa, na verdade, encontrar quais aqueles projetos de fato estão alinhados com as políticas que vieram antes, né, seja a nível de planejamento nacional, seja de metas locais, de planos de mobilidade, e encontrar ali uma justificativa, uma identificação do problema que de fato demonstra a relevância do projeto. Essa é a dimensão estratégica, é o princípio que procura responder essa pergunta, né, se o projeto é estrategicamente necessário. A segunda dimensão é baseada nesse princípio de análise de opções.
para basicamente lembrar todo estruturador e todo tomador de decisão de que um problema pode ser resolvido de diversas maneiras. E a gente precisa, antes de escolher qual a maneira que vai resolver, identificar qual delas entrega o melhor retorno para o custo que ela vai demandar da sociedade. E é nessa hora que a gente faz a famosa análise socioeconômica de custo-benefício, onde a gente avalia os impactos diretos, indiretos, as externalidades do projeto, para identificar se, dentre todas as alternativas possíveis, aquela que entrega o melhor retorno para a sociedade, para cada real investido, é de fato a que foi escolhida. Essa é a dimensão econômica, a segunda dimensão. A terceira dimensão é onde a gente avalia a viabilidade comercial. Então, um projeto de infraestrutura, ele, por natureza, ele é agnóstico do ponto de vista de modelo de contratação. Ele pode ser contratado por meio de uma obra pública tradicional, uma PPP ou uma concessão. Agora, cada projeto vai ter uma vocação, algumas vantagens e desvantagens, dependendo da modalidade que você escolher, tanto do ponto de vista da implementação e capacidade do órgão regulador, do ente estruturador, quanto para garantir uma maior atratividade do setor privado, dos financiadores, que estão procurando boas alocações de risco dentro dessas diferentes modalidades. Então, a dimensão comercial, que prioriza essa análise de viabilidade comercial, vai tentar justificar por que aquela determinada modalidade de contratação de fato confere vantajosidade para o erário público e também maximiza o interesse, a atratividade para o setor privado. A quarta dimensão é a dimensão financeira, onde a gente vai avaliar se as despesas e as receitas estão bem equilibradas, se de fato todos os riscos foram precificados e todos aqueles que foram passados para o setor privado têm um retorno associado. Então isso garante com que a gente não tenha um leilão invasivo, que a gente tenha uma maior competição na hora que os projetos forem levados ao mercado e garante uma boa taxa de sucesso do ponto de vista financeiro, não só do governo, que está ali também muitas vezes patrocinando com contraprestações, com aportes, mas também, principalmente, do setor privado. E por último, a quinta dimensão está relacionada ao princípio da gestão do projeto, ou seja, se a gente já respondeu o porquê o projeto é necessário e o como ele precisa ser feito do ponto de vista comercial e financeiro, agora também é a hora de olhar como que ele pode ser colocado em prática do ponto de vista gerencial, ou seja, olhando as etapas que são necessárias para serem desenvolvidas ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a construção, operação e manutenção, até eventualmente o descomissionamento, reversão dos bens, e todos os stakeholders que precisam ser consultados. Então é nessa hora onde a gente vai trazer diálogos com o mercado, a sondagem com o mercado, roadshows, consultas públicas, enfim, todas as tomadas de informação que são importantes para a gente considerar a opinião das pessoas que vão ser afetadas positiva ou negativamente pelo projeto. Isso é só um rápido panorama sobre o modelo de 5 dimensões. Para quem está ouvindo essa metodologia pela primeira vez, ter uma visão geral sobre quais os princípios que são abordados. O modelo ele se desdobra em 3 etapas, então ele avalia desde a pré-viabilidade do projeto até a versão final que vai ser levada para a licitação, de maneira progressiva, para garantir com que esses senhores que estão aqui na frente tomem uma decisão bem embasada, fundamentada em evidências, e que a gente, como sociedade como um todo, possa ter um bom retorno para os investimentos que são levados para a infraestrutura. Então é isso, eu já fecho minha fala por aqui e fico à disposição para responder perguntas depois. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, eu sei que é difícil explicar rápido aí, mas você tem uma boa capacidade didática, você sabe disso, que eu sempre te falo, de conseguir condensar ali os princípios e explicar bem. Então eu agradeço por ter dado esse panorama. Eu gostaria agora de chamar o Cleiton para a conversa. Para quem não sabe, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o CPPI, publicou uma resolução, que é a 249, né? Uma resolução 249, e no segundo semestre de 2022, que dizia o seguinte, entre outras coisas, mas que para um projeto ser qualificado na carteira do PPI, seria necessário que a proposta de investimento do projeto fosse apresentada usando a primeira parte do modelo de 5 dimensões, que é a proposta inicial de investimentos. Isso foi publicada, essa resolução, depois saiu uma instrução normativa ainda antes de mudar o governo, disciplinando o que precisaria estar no formulário
o que os ministérios, né, teriam que apresentar de informações numa ficha da proposta inicial de investimento. O do governo, a gente até não sabia, né, se ia manter, mudança de governo, muita coisa muda, né? E tivemos a oportunidade de conversar com o Cleiton, com o secretário Marcos Cavalcante, e a gente ficou muito feliz de ver que todo o esforço que tinha sido construído ia ser mantido e, ao contrário, ia ser turbinado, né, Cleiton? Aí o grande desafio era como fazer isso na prática sem que isso também não fosse visto como uma barreira, né? Como mais uma etapa para ser cumprida, sendo que eu acho que é um consenso aqui para todo mundo que existe uma pressão e uma necessidade de entregar projetos, fazer o negócio acontecer. E pode parecer conflitante, né, Rodolfo? Como é que você está colocando uma metodologia que é para fazer realmente checar todos os pontos para que os projetos sejam mais maduros, mas isso vai adicionar mais tempo para tomada de decisão? Por mais que saia uma decisão melhor, mais correta, como lidar com essa situação de ter uma nova ferramenta ali, um passo a passo, sem atrasar os projetos, mas por outro lado fazer com que eles saiam melhores e com mais sucesso, com mais chances de serem licitados. Então, Cleiton, eu queria te chamar para conversa para contar um pouco realmente como que foi isso, como tem sido esse processo no PPI, foi tomada a decisão de fazer, como tem sido essa relação com os ministérios, as ações que vocês estão tomando e justamente o que você está vendo. Olha, isso aqui ainda realmente é mais difícil de fazer, mas por outro lado tem essas oportunidades, eu acho que tem ajudado, e um pouco da perspectiva do uso do governo federal do modelo daqui para frente. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Dividir o painel aqui para mim é uma oportunidade de aprender com os colegas, ouvir a visão, ouvir a experiência dos colegas que estão trabalhando em estados, municípios em relação a essa metodologia, a visão do colega do TCU, o Rodolfo agora, que está atuando, digamos assim, no âmbito do organismo multilateral também. Então, para a gente que nós temos apenas um ano de experiência efetiva, agora em fevereiro a gente está completando um ano de experiência efetiva a usar essa metodologia no PPI, portanto esse painel aqui para mim é uma oportunidade de compartilhar essa experiência, mas sobretudo de aprendizado em relação à melhor forma de evoluir em relação ao tema. E depois, falar depois da aula de Rodolfo fica mais fácil, né? Porque eu consigo trazer exemplos e ele fez uma exposição curta, mas brilhante em relação ao funcionamento dessa metodologia, que é o modelo de 5 dimensões. A experiência do PPI, no final de 2022, no segundo semestre, houve a regulamentação da utilização desse instrumento para nortear a construção de uma proposta de investimento. Quando eu falo em projetos que os ministérios setoriais encaminham para serem qualificados na carteira do PPI, eles devem apresentar uma proposta inicial de investimento, eles devem apresentar uma análise de mérito, que é uma nota técnica em relação àquele projeto, e eles devem apresentar também uma análise jurídica, que é um parecer da consultoria jurídica daquele ministério ou departamento governamental em relação àquela proposta. Então, a Secretaria Especial do PPI, enquanto Secretaria Executiva do Conselho do PPI, que é o Conselho de Ministros, que tem o poder de decidir, encaminhar, recomendar ao Presidente da República aquilo que deve ou não constar do portfólio federal de projetos prioritários, tem essa competência, né, de organizar, digamos assim, tecnicamente as propostas que são levadas ao Conselho do PPI. E o modelo 5 dimensões, resumidamente, ele é um instrumento de melhoria da governança, de identificação e seleção de projetos prioritários. Então, quando a gente fala de um mecanismo, de uma agenda
que o Carlos contextualizou muito bem. Existe uma necessidade de infraestrutura muito grande. Eu tenho uma necessidade de tirar do papel uma carteira de projetos muito grande. Só que eu tenho que organizar esse procedimento para que a governança me permita selecionar os melhores projetos que tenham um nível de maturidade e que tenham um nível de aderência àquilo que é competência do PPI, que são PPPs e concessões. Então, o fato do projeto não entrar na carteira do PPI, na carteira de projetos prioritários, não é necessariamente nenhum demérito daquele projeto individualmente. Só mostra que, naquele momento, para aquela agenda que está sendo proposta no PPI, aquele projeto não se mostrou aderente de acordo com as análises que nós fizemos. Então, nós começamos em fevereiro, porque a resolução aprovada no final de 2022 tinha lá um vacatio legis. Então, em fevereiro, nós começamos efetivamente a estar mandatados a aplicar o modelo em toda a proposta que fosse encaminhada para o PPI. Um processo de transição, nós tínhamos algumas dúvidas em relação a não criar obstáculo a ministério nenhum que legitimamente busca qualificar o seu projeto no PPI. Então, nós buscamos, num primeiro momento, disseminar a informação em relação ao procedimento. Toda vez que nós começamos a organizar uma reunião do Conselho do PPI, nós mandamos um ofício circular para os secretários executivos de cada ministério que podem encaminhar e submeter pleitos ao Conselho das etapas que eles têm que seguir. Colocamos a própria equipe do PPI, e aí eu tenho que reconhecer o trabalho de colegas da carreira do Tesouro Nacional que nos ajudaram a implementar essa metodologia e estão hoje nos ajudando até a trabalhar junto com os ministérios, que alguns deles têm dificuldade. A gente precisa dizer que a gente tem ministérios que têm uma experiência muito grande com PPP e concessão, ou pelo menos com investimento privado em infraestrutura. Ministérios que começaram na década de 90, numa reforma, a ter investimento privado em infraestrutura. Outros ministérios, apenas recentemente, começaram a ter alguns projetos no modelo concessão em PPP. Então, existe uma curva de aprendizagem em relação a como eu faço a leitura daquelas 5 dimensões, quais informações eu preciso obter, por uma questão mesmo de experiência. Então, nós já esperávamos, em algumas áreas, alguma dificuldade natural. Articulamos nesse primeiro ano uma qualificação que é basicamente um nivelamento, né? Buscamos fazer, digamos assim, de maneira bem articulada com a ENAP num primeiro momento, para que a gente nivelasse. Fizemos 2 turmas com 60 servidores públicos dos ministérios para nivelamento dos conceitos, isso no primeiro ano, para num segundo ano a gente tivesse condições de, uma vez feito o nivelamento, a gente partir para a certificação, né, para uma capacitação mais avançada, inclusive com exemplos práticos. E aí, falando dessa experiência do primeiro ano, a gente identificou essa necessidade, né, uma vez feito esse nivelamento, os ministérios, os colegas que estão trabalhando mais diretamente, essa necessidade de capacitação com exemplos práticos daquele setor, daquela determinada área. Um outro desafio que eu posso compartilhar aqui é a questão da documentação de projetos, é o que a gente precisa avançar no setor público. Então, a dificuldade que determinado setor pode ter em relação à implementação da metodologia não está relacionada à metodologia em si, mas a base de dados que eu não tenho, com que referência eu vou fazer aquela análise comparativa, porque eu nunca coletei aquela informação no meu departamento. Eu sempre fiz na base de projeto a projeto. Então, muitas vezes, eu não tenho uma base de referência para analisar aquela proposta de parque, ou de ferrovia, ou de aeroportos, o nível de maturidade que aquele projeto tem para que eu submeta
o Conselho. Estamos trabalhando agora para tentar sistematizar, digamos, o uso dessa metodologia e, mais uma vez, fortalecer a governança num outro instrumento que conversa com a metodologia, que é uma plataforma multilateral, que é a SOS, que tem discutido em algumas oportunidades com o governo brasileiro a implementação. Nós conseguimos, via termo de cooperação com a Agência Francesa de Desenvolvimento, um financiamento. Então, ao longo dos próximos 12 meses, nós vamos implementar essa plataforma de projetos no âmbito do PPI, e como pilar dessa plataforma, pelo menos naquela fase inicial do ciclo do projeto de infraestrutura, a gente vai implementar um modelo de 5 dimensões. Então, a forma é mais um mecanismo para a gente reforçar, digamos assim, o nosso compromisso, que não se esgota no instrumento, mas na nossa avaliação é um instrumento, sim, importante, que amplia a governança. Tem um significado da qualificação do projeto no âmbito do PPI. Quando o projeto entra no PPI, pela lei que criou o programa em 2016, ele adquire prioridade nacional, ele tem uma visibilidade, então, necessariamente existe um incentivo para que a gente receba uma quantidade razoável de propostas, né? E a gente precisa, com uma ferramenta técnica objetiva, fazer esse diálogo com os colegas dos ministérios setoriais e das áreas setoriais em relação à necessidade e o melhor momento de submeter aquela proposta, se aquela proposta poderia ser melhor atendida num outro modelo, né? É muito difícil, eu falo isso porque eu já elaborei algumas propostas de projeto. Então, muitas vezes, quando você tem uma concepção falando da área de transportes, que eu tive maior experiência, é muito difícil alguém te demover da ideia de que aquela rodovia que você quer implementar é uma prioridade, de que é importante, porque você está diretamente envolvido. Mas trazendo um pouco da minha experiência até internacional, nessa parte de identificação e seleção de projetos prioritários, é importante ter uma agência independente. Porque minha tendência, quando eu faço lá minha modelagem de rodovia, é ser muito otimista, é não ver os problemas, é não ver os desafios, e é fazer aquela nota técnica dizendo que aquela rodovia tem que ser implementada amanhã. É natural, porque eu estou diretamente ligado àquele projeto. O que é que a experiência internacional diz? Você tem que ter uma agência independente, que não tenha esse viés. Se tiver no centro de governo, melhor ainda, que possa fazer essa análise, que melhora a governança do processo decisório em relação a investimento prioritário. Então, eu queria parar por aqui e agradecer a oportunidade de ficar à disposição. Obrigado, Cleiton. Bem interessante esse relato, porque eu acho que realmente entender como que os ministérios iam reagir, né? Eu imagino que deve ter sido naquele momento ali, lá para março, abril, como é que vai se dar essa relação, né? E aí eu acho que é muito importante isso que vocês fizeram, de realmente criar esse nivelamento, porque a gente sabe que não tem, e não é só no modelo de 5 dimensões, é difícil trabalhar com setoriais. Eu acho que todo mundo aqui está envolvido, muita gente que está no centro de governo, numa unidade de PPP, numa secretaria, dessa importância justamente de conversar com as áreas finalistas, que na verdade vão ser os futuros gestores dos contratos, né? Então, desejo aí muita sorte agora nessa segunda fase e conte conosco para ajudar nesse processo. Pedro, olha, vocês criaram no Rio Grande do Sul, você já estava envolvido com essa pauta. Pedro assumiu o cargo lá de secretário de parcerias do Rio Grande do Sul. E o trabalho, tem mais pessoas da equipe aqui que está sendo feito lá, é um trabalho muito bom, muito importante, tanto que foi reconhecido ontem na premiação, teve menções honrosas e ganhou o prêmio, o projeto lá do Free Flow. A gente já teve a oportunidade de conversar, mas eu acho que era legal contar um pouco do que você vem fazendo, a turma toda vem fazendo lá no Rio Grande do Sul, porque foi criado um programa, que o Pedro vai contar melhor, mas só para contextualizar, que é o Impulsiona RS, que é um programa do Estado de apoiar, fomentar PPPs, concessões municipais.
o que já é pioneiro por si só, né? Eu não me recordo de nenhum estado que tenha criado um programa de apoio a concessões municipais. E usando a metodologia, o modelo de 5 dimensões para ajudar nesse filtro dos projetos que vão ser apoiados de fato, né? Então eu queria que você pudesse contar um pouco mais para nós, Pedro, de como contar o programa, né? O que levou à tomada dessa decisão do uso do modelo e como tem sido esse início, porque vocês já fizeram um investimento importante de capacitação da equipe da secretaria, né? Então como que vocês estão olhando também para usar isso para os projetos do estado e como tem sido essa experiência com os municípios, porque aí é um outro, e mais um nível também e que eles vão ter que entender isso daí também, né? Tem trabalhando com consultorias, então acho que está vocês criando um mercado também para o setor privado como uma oportunidade, eu vejo. Então eu queria que você compartilhasse com todos nós aqui essa experiência até o momento. Bom dia, Carlos, bom dia a todos. Como você mencionou, acho que o Impulsiona RS é uma iniciativa que nós criamos pensando no seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul avançou bastante nos últimos 4 anos até então em concessões e em privatizações. Então, muito foi feito. Então, várias empresas foram privatizadas, tudo isso com o objetivo de trazer mais investimento privado para os setores de infraestrutura. Então fizemos projetos grandes, projetos importantes em concessões e olhamos e falamos, a gente precisa, o Estado como um todo ainda tem que investir muito e grande parte dos projetos que precisam ser feitos são de competência municipal, então não tem como escapar disso. Eu preciso que o município avance também nas parcerias com a iniciativa privada, mas claro, né, a gente tem municípios com nível de maturidade institucional diferentes, então Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, enfim, são municípios que já têm uma equipe técnica que conseguem avançar sozinhos nessas pautas. Mas grande parte da população do estado não está nesses municípios e lá também precisa ter investimento. Então a gente sentou e falou, vamos... outra coisa muito importante, né? A gente sempre tem muito pouco tempo para fazer os projetos e trabalhar. Então você tem que pegar a sua bagagem anterior e colocar em prática logo. Então todo o trabalho que a gente fez no Ministério da Economia, no Ministério do Planejamento, antes ainda no governo Temer, nessa pauta toda para apoiar municípios para fazerem concessões PPPs, a gente evoluiu e partimos de onde paramos no governo federal no final de 2022. Então a gente aproveitou toda aquela agenda do Ministério da Economia e transpôs para o Estado, já olhando nos desafios para frente. E aí lançamos o Impulsiona RS, que é um programa que tem o objetivo de apoiar, como você disse, os municípios a fazerem concessões e PPPs. Qual que é o primeiro gargalo que os municípios têm? A identificação das iniciativas. Saber se aquilo lá, de fato, atende ao objetivo, se o problema que precisa ser resolvido está bem dimensionado, está bem quantificado. E foi nesse contexto que a gente falou, vamos colocar aqui como base da seleção dos projetos uma análise usando o modelo de 5 dimensões, usando a proposta preliminar de investimento, para que a gente só dê andamento nos projetos que tenham uma maturidade e uma capacidade de serem concluídos. Então toda a nossa justificativa vem do fato de que grande parte das iniciativas de projetos em municípios morre antes de ser completada. E o problema ele continua existindo. Então construímos o Impulsiona com a base do modelo de 5 dimensões na proposta preliminar de investimento. Para isso, como você falou, primeiro passo, capacitar a nossa própria equipe, que conhece bem de estruturação de projetos, mas colocar isso no envelope do M5D tem vários benefícios. Então, nosso time, hoje a gente já tem lá 14 pessoas certificadas, nossa secretaria inteira tem 30 pessoas, então todas as pessoas da nossa secretaria que trabalham com estruturação de projetos estão certificadas. Isso é importante também para o Tribunal de Contas do Estado, que acompanha todos os nossos projetos. É importante para a sociedade saber que o que a gente está fazendo tem um respaldo, e que aquelas pessoas sabem o que estão fazendo. Aumenta muito as chances da entrega acontecer. Então lançamos um edital de credenciamento de iniciativas para os municípios apresentarem propostas e usamos, claro, o modelo que a gente tinha aprovado lá no final de 2022, com todas as exigências de informações preliminares para que a análise de pré-viabilidade fosse executada. Então, nesse momento, na semana passada, nós credenciamos as 12 primeiras iniciativas de municípios, um trabalho que a nossa equipe também tem 5 pessoas dedicadas exclusivamente ali a esse trabalho de contato com os municípios são os meus setoriais aqui nesse caso. Então, a Gabriela está aqui, faz parte da comissão.
E então estamos aqui à disposição também para debater e discutir esses aspectos todos. Nós temos que ir lá, pegar na mão dos técnicos dos municípios para poder mostrar como é que pega a informação, de onde você tira essa informação, integrar as próprias secretarias dos municípios. Tem muita coisa ali que você precisa, não só da Secretaria Finalística, mas precisa da Secretaria de Fazenda, precisa da Secretaria de Planejamento. Então, nosso time sabe disso. Então, nosso time vai entrando sempre com a confiança do prefeito, que submeteu a proposta, para poder ajudá-los. Então, é isso que o Estado tem feito, e agora partimos para uma nova etapa, que é a análise propriamente dita da pré-viabilidade das propostas, que sempre foi um grande desafio também, tanto para governos de estados quanto para o governo federal, que é o gargalo onde a iniciativa como um todo morre. Por quê? Se você não tiver agilidade, se você não conseguir fazer aquilo que você está propondo, alguém vem e fala, cara, mas espera aí, você propôs aqui fazer uma análise de pré-viabilidade que você não tem capacidade operacional de fazer? Como é que é isso? Vou ficar esperando até quando aqui para as coisas acontecerem? Aí você vai tomar uma pressão do setorial e uma pressão do município que é muito justa. Você não pode criar aqui uma barreira sobre a justificativa de que você vai fazer um projeto melhor se ele nunca vai sair. Então, para isso, a gente fez uma coisa muito inovadora, que foi fazer um credenciamento de consultorias para poder fazer a análise dos projetos que são selecionados. Então, usando o credenciamento, com base na nova lei de licitações, aqui nós estamos falando de um produto que é padronizado, então a importância de usar o guia que o Ministério da Economia traduziu, com apoio do BID, do modelo britânico, nos garante que a gente tem um produto que é padronizado ali. Então, isso facilita no processo licitatório, e a gente já tem as consultorias credenciadas, é um credenciamento que está aberto, então ele pode sempre, consultorias novas, tendo ali consultores certificados, podem submeter o pedido de credenciamento, e o nosso edital também do credenciamento das iniciativas dos municípios está permanentemente aberto, ou seja, a ideia é que esse fluxo continue sempre ativo, e agora a gente já tem o operacional disso funcionando, o que me dá muita tranquilidade para poder chegar nos municípios também e falar, prefeito, vamos inscrever os projetos. Agora o projeto entra e eu já tenho a roda girando ali. Então, essa é uma etapa importante para a gente não cometer os mesmos erros ou ter as mesmas dificuldades que a gente já teve no Brasil lá no começo da década de 2000, quando, eu sempre gosto de lembrar isso, quando o Brasil enfrentava dificuldades de balanço de pagamentos e tal, fizemos um acordo com o FMI que deixava a gente tirar da meta de resultado primário os investimentos em infraestrutura desde que eles passassem por uma análise de custo-benefício socioeconômico. Isso começou lá com o PPI, quando o ex-ministro Levi era secretário do Tesouro. O que aconteceu? Travou. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento não tinha capacidade de fazer as análises de custo-benefício. Então você tinha 2, 3 pessoas para poder analisar projetos com metodologias extremamente complicadas, e aí você travava. E aí você tinha dinheiro, tinha demanda da sociedade para fazer os projetos, mas engargalava o processo. Isso foi um fantasma que nos perseguiu durante mais de uma década. Então toda vez que você ia submeter, e aí minha experiência de governo federal, digo aqui com muita tranquilidade, todas as vezes, sou do Tesouro Nacional, todas as vezes que a gente chegava e falava, vamos fazer alguma coisa exigindo análise de custo-benefício. Não vai, você não vai dar conta de fazer. E aí você acaba perdendo, e o que acontece? O Carlos Rafael vai ter que soltar acórdãos do TCU, brigando com a gente, porque nós temos 15 mil obras paralisadas, porque eu começo um monte de coisa e não termino. Então, é isso. Então, o Impulsiona e o modelo de 5 dimensões estão hoje na nossa carteira para resolver esses problemas. Para quê? Para a gente entregar para a sociedade o serviço com mais qualidade, mais rápido, para a gente fugir do Carlos Rafael e para a gente entregar aqui para as nossas agências reguladoras um projeto mais simples, ali, mais tranquilo de ser fiscalizado e regulado. Então estão aqui nossos 2 conselheiros da Agência de Regulação do Rio Grande do Sul, Algir Lorenzon, Paulo Roberto Petersen, que nos acompanham aqui hoje e são aqueles que vão tomar conta do projeto lá na frente. Então, tomar conta de um projeto bem desenhado e que tinha uma capacidade de ser feito é muito mais fácil do que pegar aquelas bolas quadradas pela frente. Então, de maneira geral, esse é o nosso desafio e essa é a maneira que a gente tem enfrentado tudo isso. Muito obrigado, Pedro, pela também brilhante explicação e sistematização. Eu acho que esse seu fim, que você fala, é muito importante, porque, na verdade, lá no Rio Grande do Sul, você está criando já uma governança que envolve todo mundo, né?
vários players que vão participar do projeto, desde da sua concepção, planejamento, priorização, a estruturação e depois na gestão contratual, porque no fundo, acho que uma das coisas boas que o modelo 5 dimensões faz, e que eu acho que isso dialoga também com o controle, no fundo é criar, né, Rodolfo, é um checklist ali de boas práticas, né, que inclusive depois permite uma melhor auditoria, né, seja para quem para um tribunal de contas ou para o controle interno também, e mais para os próprios gestores do projeto, né, porque você tem que revisitar isso daí, ele não é até para realmente testar se aquela tese da melhor opção foi feita, você vai ter que verificar o velho formani disso ao longo do tempo. Então é muito legal essa experiência do Rio Grande do Sul, e realmente torço muito para que no próximo ano já tenha falado, já está saindo algumas coisas mesmo e já está dando para a gente testar e está funcionando. Então eu acho que esse desafio dos municípios é muito grande, e aí eu já faço essa vinculação aqui com o Marcos Lessa, que é o diretor-presidente da Salvador Parcerias, e eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque foi criada uma empresa numa capital importante, que é Salvador, justamente para turbinar investimento na cidade e também promover parcerias público-privadas, promover concessões no âmbito municipal. E vejo aqui também, saúdo também a secretária Mila do Desenvolvimento Econômico, que também está envolvida bastante nessa pauta. Então, parabenizar Salvador, até pela exposição boa que vocês estão aqui divulgando a cidade, né, num evento desse quilate, fazendo realmente, mostrando Salvador como uma cidade interessante, né, importante para os investimentos, mas vocês também fizeram um investimento importante em capacitação da equipe lá na Salvador Par, logo na sua concepção, e aí você tem todos os desafios no município, né, de lidar com os setoriais, porque a Salvador Par está ali como centro, né, para ver essa pauta das PPPs junto com o executivo, mas tem questão de setorial, tem questão de procuradoria, tem todo um arcabouço ali, né? Como está sendo isso? Porque é novo na cidade, mesmo PPP e concessão é novo já na cidade, né? Aí você vem com um método, uma metodologia, como tem sido isso dentro da equipe e como tem sido isso para fora ali? Acho que a provocação é perfeita, Carlos. Pegando o gancho do Pedro aqui, né? Você imagina o que é fazer isso no município, né? Porque no município, toda infraestrutura que você mexe está no dia a dia do cidadão. Na hora que você fala de transporte público, você vai falar de metrô, BRT, ônibus, o cara usa aquilo todos os dias. Quando você pensa nos grandes projetos de infraestrutura Brasil, rodovias, portos, aeroportos, você recebe muita gente, mas o cidadão não utiliza aquilo todos os dias, né? O nosso grande desafio é como é que você faz essa movimentação de investimentos. Eu estou tentando passar aqui. Oi? 2 cliques rápidos, vou aprender aqui porque da última vez não foi. Foi? 2 cliques rápidos. Vamos lá, agora entendi. Então, voltando aqui, qual é o grande desafio nosso? Isso. Não é essa não. Desculpa, não é essa apresentação não, é uma outra que eu mandei para vocês, essa foi da anterior, mas vamos lá. Enquanto a gente arruma ali a apresentação, a gente traz aqui o desafio que a gente tem em montar uma estrutura dessa no município, porque você está no dia a dia do cidadão, e estando no dia do cidadão, você vai mexer em muita coisa em infraestrutura que incomoda. Por outro lado, o grande desafio é que não são grandes projetos que você vai ter no seu portfólio. Por quê? São pequenos projetos que vão transformar a cidade. Essa quantidade significativa de projetos traz para a gente a necessidade de se estruturar de forma a ter capacidade, e eu vou mostrar um pouco rapidamente aqui a carteira de projetos para vocês, de ter capacidade de desenvolver 17, 18, 19, 20 projetos ao mesmo tempo. E para
para isso você precisa trazer gente, trazer equipe, e antes disso é organizar o município de certa forma para que você consiga gerar um arcabouço legal, gerar infraestrutura, gerar diálogo entre os stakeholders, para que você, durante os projetos, e são vários projetos com nuances específicas, você não fique preso ao longo do caminho. Então, eu vou passar rapidamente sobre algumas decisões que o município... Assim, é importante dizer por que nós estamos aqui de maneira tão forte hoje, né? Eu estou aqui com a secretária Mila, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, nós estamos numa dobradinha muito forte de trabalho. A gente está aqui numa continuidade de governo, indo aí já para 12 anos de continuidade de governo, esse é o 13º ano, com muito investimento em infraestrutura, e Salvador sempre foi percebida como uma cidade festiva, a cidade do carnaval, do verão, e o mercado não enxergava Salvador, ainda não enxerga Salvador como uma grande oportunidade de investimento. Então nós viemos de forma realmente mais agressiva para aqui hoje, para mostrar para o mercado que nós fizemos se eu for falar em infraestrutura, sistema de transporte público, vias novas, viadutos, a orla, que são 30 quilômetros de orla todo recuperado, são 60, né? Obrigado. A orla toda recuperada, uma série de investimentos com montantes de bilhões aqui para modernizar a infraestrutura de Salvador, e a gente não percebia a oportunidade que tinha de trazer o privado em conjunto com a infraestrutura pública para que a gente conseguisse ainda trazer melhoria na operação dessa infraestrutura. Então, a gente precede aqui, vou passar rapidamente por algumas decisões e algumas medidas que nós tomamos no sentido de montar todo esse arcabouço que permite a gente trabalhar com o modelo das 5 dimensões que vem lá para frente. Antes disso, a gente precisa se organizar. Eu vou pedir para você ir passando para mim, pode ser? Porque eu não estou conseguindo nos 2 cliques. Então, falei aqui, a secretária Mila, a Salvador Park, a empresa que eu presido hoje, que é responsável pelo desenvolvimento e apoio ao Poder Executivo nesses projetos, era uma empresa que ficaria embaixo, sob a gestão da secretária Mila, e o prefeito entendeu que era melhor a gente separar isso e montar uma estrutura de fato encorpada para que a gente pudesse dar vazão a essa quantidade de projetos e essa relevância de investimento que já está sendo feito pelo Poder Municipal. Então, nós montamos uma empresa, somos 26 pessoas, e aí a gente vai ver um pouco mais na frente pessoas já capacitadas no modelo 5, das 5 dimensões também, mas pessoas do setor público e do setor privado que pudessem enxergar essas oportunidades de forma mais célere, sabendo fazer uma boa previabilidade dos projetos para que a gente conseguisse rapidamente botar isso em prática. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Então, a gente traz aqui a SENDEC, né, que vem lançando uma série de fundamentos em 3 pilares. Esses pilares trazem aqui tudo aquilo que nós precisamos fazer para que o investidor chegue na cidade de Salvador e encontre facilidades. Desburocratização, facilidade na abertura de empresas, incentivos fiscais, leis que facilitem a entrada do investidor em projetos de infraestrutura. Então, esse trabalho todo vem sendo feito, a SENDEC vem liderando todo esse processo de desburocratização, de incentivos, de atração de investimentos, e tudo aquilo que começa a chegar dentro da Salvador Par, a gente faz toda aquela análise de viabilidade dos projetos e aí entra no processo de desenvolvimento. Pode passar, por favor? Então, tem um programa muito forte que é o Invista Salvador, que foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sugiro vocês entrarem lá na SENDEC, no portal do Invista, que vocês vão entender a quantidade significativa de ações que foram feitas para desburocratizar o nosso processo e facilitar a entrada dos investidores. Nós temos uma relação muito forte com a Secretaria da Fazenda, participando o tempo todo. Denise está aqui da Secretaria da Fazenda, Denise também seja bem-vinda, facilitando todo esse processo. Ultimamente discutimos aí a 5 mãos as questões relacionadas a incentivos fiscais setoriais para que a gente atraísse, por exemplo, logística para Salvador, para que a gente atraísse mais investimentos na área imobiliária. Conseguimos fazer isso, lançamos para o mercado incentivos fiscais nesse sentido. Então, a gente construiu ali o Invista Salvador, trouxemos a Salvador Park, que é o braço para que a gente desenvolva os projetos. Pode passar, por favor? Que eu já vou desistir. Que não vai. Então, pode passar, já falei um pouquinho da aceleração. Então,
o nosso processo é muito de diálogo com o mercado, né? A gente está muito próximo do mercado. Eu ouvia muito, quando eu estava do lado privado, minha primeira experiência no setor público, e do outro lado como presidente de concessão, como investidor e avaliando projetos, a gente tinha muita dificuldade de, por exemplo, estruturar uma MIP. Porque você pensava, você vai estruturar uma MIP, vai gastar uma grana, vai botar muito dinheiro, e você não sabe como é que o outro lado está percebendo a sua manifestação, e se isso você vai jogar fora, se você vai trazer os melhores profissionais do mercado para fazer análise. E a gente entendeu que quanto mais próximo você está do mercado, você estimula mais o mercado a apresentar MIPs. Isso reduz a necessidade de trabalho de uma equipe que já é limitada, mas que você tem uma gama diversa de projetos a serem elaborados. E nós, já no início do nosso trabalho, nós já temos hoje 7 MIPs em andamento, em fase final de conclusão, inclusive, para a gente levar ao mercado. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor? Então, a gente traz aqui o Invista Salvador. Ele tem aí as 4 pilares fundamentais, né? Estrutura e gestão eficiente, transparente de fundos de Salvador. Então, na verdade, a Salvador PA traz esses pilares. Então, a gente tem fundos hoje imobiliários sendo estruturados em conjunto com a Sendec. Nós pegamos 22 terrenos do município, estamos jogando dentro de um fundo por uma proposição de uma MIP que veio para o mercado. É impressionante como isso tem andado rápido, porque como a gente está dialogando com o mercado já tem interesse em proposições para esses terrenos diversas. Aqui a gente pode fazer parcerias no sentido de fazer build-to-suit, aqui a gente pode estar fazendo uma venda com o compartilhamento das receitas, contanto que isso traga vantajosidade por exemplo, a um leilão de venda de um terreno, se isso traga mais vantajosidade do que você vender um terreno desse no leilão, e a gente está totalmente aberto a desenvolver esse tipo de parceria, né? A gente está fazendo aqui no nosso trabalho o assessoramento de projetos para as secretarias. Muitas demandas vêm das secretarias, as suas dificuldades que elas têm, a gente vem trazendo soluções. Outras demandas vêm do mercado, outras provocações vêm do prefeito, falar, olha, isso aqui a gente precisa endereçar porque é importante para a sociedade, né? A interface direta aí com os poderes municipais, Tribunal de Contas do município, Secretaria da Fazenda, todos aqueles que fazem parte, esses stakeholders importantes, né? E ser uma ponte para a criação de parcerias estratégicas entre o município e o mercado. Fica à vontade. Só confirmar com o cerimonial, esses 11 minutos aqui é para terminar o painel? Ou é para terminar o painel? Ou é terminar essa palestra? Para terminar para as perguntas, tá bom. Não, então tá bom, porque então ainda tem o Carlos para... Então vou acelerar 5 minutos aqui. Então, pode ir passando um pouquinho mais aí. Entrando aqui um pouco na questão... Volta um slide, por favor. Entrando na questão da capacitação dos profissionais. Então, nós temos hoje 26 profissionais qualificados. Nós temos mais de 6 especialistas com MBA em PPP e concessões. Nós temos aí a certificação internacional padrão ouro, IPA UK, aí mais de 15 profissionais com o certificado, o M5D, né? Pode passar. A metodologia que nós adotamos é um raciocínio lógico. Se a gente precisa ser sério, se a gente precisa trazer investidor para olhar projetos de menor monta, que analisar projeto para investimento dá trabalho, então quanto mais estruturado eu tiver, mais fácil a análise do investidor nos nossos projetos. Então vamos usar o que já está funcionando. O governo federal adotou, é uma prática universalizada e conhecida no mundo inteiro. Por que não fazer um fast track de capacitação desse time para que a gente consiga, de fato, estar pronto e dar segurança ao mercado naquilo que a gente está desenvolvendo. Na hora que você traz toda essa metodologia para dentro, é muito mais fácil a tomada de decisão por parte do investidor. E aí a gente vem com as melhores práticas, né, alinhada com os ODS da ONU. Pode seguir. E aí a gente traz, falando um pouco dessa estruturação do município para isso, a gente traz desde 2003 até o dia de hoje, toda a linha do tempo, como é que isso começou, como é que nós trabalhamos nas leis municipais para que a gente pudesse, de fato, ter opções de desenvolvimento de projeto, que às vezes você quer desenvolver algo, quer montar você quer fazer um investidor dentro de um fundo de investimento em estrutura pública, por exemplo. A gente está agora com a Secretaria da Fazenda desenvolvendo um processo de desapropriação no centro histórico de áreas grandes, área degradada, onde você só tem lá a fachada dos prédios, porque o IFAM ele exige que ela seja mantida, mas por dentro já não tem nenhuma atividade econômica. Só que isso passa por desapropriação,
por um estudo de viabilidade, por um decreto de utilidade pública, e a gente está construindo tudo isso para que em seguida a gente jogue, por exemplo, isso no fundo imobiliário e atrai investidores para desenvolver toda essa área. Se eu pego um centro histórico tão relevante como Salvador, que você tem uma série de equipamentos a serem revitalizados, mas por outro lado tem um apelo histórico, cultural e turístico muito forte, e eu não faço isso de maneira vultuosa, não vai gerar nenhuma mudança perceptível pelo usuário, pelo turista e pelas pessoas da cidade. O centro histórico ele só funciona a partir do momento que o cidadão ele frequenta o centro histórico. Salvador tinha um pouco de uma visão de que o centro histórico, o Pelourinho, é para o turista. Não, ele tem que ser para o soteropolitano e para o turista. Então, a gente, para levar a vida a esse centro histórico que tem uma dificuldade de se reinventar, a gente precisa levar moradia para esse centro histórico. Então, a gente traz aqui a linha do tempo até a criação da CEDEMES, que a gente nomeou ela como Salvador Par. CEDEMES é razão social, chegando a dar essa garantia total para o processo e esse arcabouço legal para que a gente consiga na frente chegar com os projetos. Então, trazendo algumas leis que nós fizemos nesse sentido, né, as leis municipais, para dar toda essa segurança jurídica, para que a gente tenha celeridade. E aí, entrando no modelo das 5 dimensões, o time está muito feliz na utilização do modelo, Carlos, porque facilita o diálogo. E aí, quando a gente conversa, por exemplo, nas interfaces agora que a gente está fazendo com o governo federal, a gente está em parceria, o Marco Cavalcante estava aqui mais cedo, com o governo federal, a convite do PPI para que a gente desenvolva um projeto com o BNDES e com o Ministério da Educação para as nossas creches. Nós estamos começando uma análise para 50 creches, e aí na hora que você traz até para o governo federal que metodologia a gente utiliza, quais são os procedimentos que a gente utiliza, isso traz bastante segurança nessa interface, é mais fácil, e lá na frente vai ser mais fácil para o investidor também. Pode passar. Aí eu não vou chover no molhado, né, porque vocês conhecem, o professor já falou um pouco a metodologia, nós já aplicamos isso, pode ir seguindo, nós já aplicamos isso na prática, nós já fizemos os bootcamps, você esteve presente com a gente lá no bootcamp para que o time inteiro pudesse entender isso. Eu trouxe aqui rapidamente só como é que a gente já está usando as 5 dimensões na prática e como é que isso já está funcionando, mas aí vocês podem ir passando isso rapidamente. E eu posso dizer para vocês que facilita muito a nossa vida, porque a gente cria procedimento e internamente, com a diversidade tão grande de projetos, a gente consegue dialogar entre eles com a mesma equipe. Porque se eu pegasse, por exemplo, a gente tem desde concessão de cemitério até a renovação aí do centro histórico. Já imaginou se a gente não tivesse uma metodologia para que a gente fosse fazer essa diversidade inteira de projetos que a gente está fazendo, arena multiusos, parques, estações de BRT, vamos entrar agora nas discussões, já estamos na discussão do saneamento de Salvador, resíduos sólidos urbanos. Então tem uma quantidade diversa de projetos que a gente precisa. Aqui o registro do nosso último bootcamp, pode ir passando os slides, tá? Pode ir seguindo, o registro do nosso último bootcamp, e eu estou com medo do tempo, então pode ir passando, aí trazendo um pouco das soluções, o produto final das 5 dimensões, os cadernos que foram frutos desse trabalho. Isso ajuda bastante o dia a dia do nosso time. Pode seguir. Aí vou passar bem rapidamente, eu tenho aqui alguns projetos só para ficar na cabeça de vocês. Pode ir passando rapidamente os projetos. Nós temos aí projetos desde Centro Histórico, a BRT. Aqui é uma piscina olímpica que a gente está transformando ela, pode ir passando, tá? Num complexo. Essa piscina olímpica já existe, a gente está transformando ela num complexo. Aqui é o Parque dos Ventos, que já tem um centro de convenções, que é uma concessão que está super lotado, já foi 2023, 24 e 25. No redor a gente tem 103 mil metros quadrados que a gente está fazendo. Esse deve ser o maior complexo de entretenimento do Brasil ou da América Latina. Aquela arena que está no meio começa a ser construída daqui a 15 dias, com 200 milhões de investimento, ok? Oi? Tá bom, fechando aqui já a arena. Então eu sugiro vocês, eu vou fechar aqui nos projetos, mas eu sugiro, pode ir passando esses projetos aqui nos slides para vocês darem uma olhada, mas eu concluo aqui e convido vocês para entrarem aqui nos nossos sites, no nosso stand que está aqui, para conhecer um pouco mais os projetos. A diversidade é muito grande, como eu disse para vocês, o desafio do município é imenso para construir essa carteira, mas eu te diria que essa decisão que nós tomamos na partida tem nos ajudado muito a dar celeridade ao processo e segurança para os investidores. Obrigado.
Marcos, obrigado pela apresentação. Desculpa a indelicadeza, mas de ter que prosseguir aqui pelo tempo. Nossa, eu acho que depois dessa apresentação, se puder deixar, porque para o pessoal ver, tem bastante informação ali, tem inclusive os exemplos dos projetos que usaram o modelo de 5 dimensões. A gente depois, mais tarde, vai falar no encerramento aqui, mas hoje nós vamos fazer o lançamento da comunidade de prática. A gente pode disponibilizar essas apresentações para justamente essa troca de experiência com os outros colegas. A gente fala mais sobre isso e parabéns aí pelo trabalho de Salvador. Carlos, eu vou passar agora para você, mesmo que a gente estoure ali, a gente entra no período das perguntas, não tem problema, porque eu acho que é muito importante agora que a gente possa concluir com a tua fala. Eu acho que é muito simbólico o TCU, o Tribunal de Contas da União, estar aqui conosco. E te agradeço novamente por isso. Porque eu acho que o Tribunal de Contas envolvido nesse tipo de discussão mostra o quanto que isso pode avançar, e eu acho que sobe a régua do jogo com a relação com o executivo, né? No sentido de que, olha, estou olhando para esses projetos, já tenho minhas metodologias de auditoria, né, clássicas da auditoria, mas olha, para projetos de infraestrutura, nós estamos olhando para esse modelo de 5 dimensões. Eu acho que o TCU já tem 2 acórdãos publicados que fazem uma menção direta ao modelo de 5 dimensões. Um acórdão que recomenda como uma boa prática tudo isso, e mais recentemente, inclusive, o TCU usou a metodologia para fazer um trabalho interno para analisar a maturidade dos projetos de infraestrutura. Eu achei isso muito interessante, né? Então, acho que você sempre foi muito receptivo a essas ideias. Então, eu gostaria de te perguntar, bom, primeiro, por que o TCU está olhando para essa metodologia, como tem sido também a experiência com o uso dessa metodologia internamente, né? E porque muito do que o TCU faz acaba sendo um exemplo para os outros tribunais de contas, né? A gente já tem outros na certificação, no MBPPP a gente tem muito gente tribunal de contas, e na certificação, né, Rodolfo, já começa também isso. Então eu acho que muito do que o TCU faz repercute. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre TCU e modelo de 5 dimensões. Bom dia, agradecer aqui primeiro pelo convite aqui para o painel. Vou falar um pouquinho então do nosso contexto, né? O TCU ele tem um histórico aí de 27 anos de fiscalização de obras públicas, fiscaliza também, né, empreendimentos, concessões e parceiros público-privados, mas nesse histórico a gente verifica que assim, boa parte dos problemas, dos projetos que a gente vê, ela está relacionada com questões de planejamento, assim. Então, problemas com projetos deficientes, eles são o nosso segundo maior achado de auditoria, e quando a gente faz uma análise por área, uma segmentação, a gente vê que mais de 50% dos nossos achados de auditoria, eles estão relacionados a fases iniciais, assim, de uma contratação, assim, desde a fase de projeto, viabilidade, mas também planilhas orçamentárias e licitação. Problemas que poderiam ter sido resolvidos se a gente tivesse maior capacidade ali, um procedimento mais robusto, né, na seleção de projetos, na priorização. Então, a partir daí, a gente tem focado cada vez mais as nossas fiscalizações nas fases iniciais dos projetos. E também temos focado muito assim, em fiscalizar também planos de governo, programas. Então, um exemplo que eu dou recente foi uma auditoria que a gente fez no Plano Nacional, Plano Nacional de Logística 2035, né, que a gente fez já 2 acompanhamentos, inclusive um deles foi esse que você menciona, Carlos, que a gente fez um estudo de referências internacionais e citou o caso do modelo de 5 dimensões. Então, esse é um acordo de 2022, e naquela oportunidade a gente referenciou esse método. E desde 2019 a gente tem visto um
esforço grande do governo federal em utilizar aí, procedimentos mais robustos de seleção de projetos. Vocês citaram aqui os guias de análise de custo-benefício, o próprio modelo de 5 dimensões, né? Essa parceria com o BID para trazer ele, tropicalizar ele aqui para o nosso país. E o ano passado, em 2022, o TCU fez um panorama, né, do investimento em infraestrutura no país e na decisão, no julgamento, o tribunal decidiu que a gente deveria fazer uma avaliação piloto em projetos de infraestrutura focado na maturidade do projeto, em custos e em prazos. E aí no ano passado a gente fez esse trabalho, a gente procurou trabalhar numa metodologia para desenvolver uma avaliação piloto. E os auditores que fizeram esse trabalho, estudando vários métodos, eles optaram por escolher, por basear a nossa análise no modelo de 5 dimensões. E por que isso? Porque por tudo que já foi dito aqui, né? Você tem um modelo estruturado de procedimentos, um fluxo, você analisa, né, em as 5 dimensões, em 5 perspectivas, mas assim, as grandes questões do projeto de infraestrutura, está alinhado com os planos, o modelo econômico, análise de custo-benefício, foi feita análise, é a melhor opção, você analisa em termos comerciais qual é a escolha que você vai fazer. O Rodolfo falou aqui que todo projeto ele é agnóstico, né, por natureza, então se vai ser uma obra pública, vai ser um processo de parceria, ele avalia também aí a nossa capacidade de implementar e avalia a capacidade financeira, como vai ser financiado. Então, assim, lá no TCU entendemos que era um método bastante robusto, né, de critério de seleção e priorização de projetos, e isso, para a gente analisar a maturidade de projetos de infraestrutura, fazia muito sentido. E aí a gente desenvolveu uma metodologia a partir do modelo de 5 dimensões, pegamos ali 21 itens que a gente entendia aplicáveis e os auditores aplicaram num piloto para 3 projetos de infraestrutura, um na área de rodovias, um na área de infraestrutura hídrica e um na área de ferrovias. E isso foi muito bem recebido pelo tribunal, né? É uma avaliação piloto. O próximo passo seria ter uma discussão agora com aqueles que aplicam, né, o método, e aí foi determinado que a gente desse continuidade aí a esse trabalho. Então agora a gente deve ter uma etapa esse ano onde a gente deve discutir aí com jurisdicionados, com pessoas estruturadoras de projeto e tal. E para mim, o fato de participar aqui foi ótimo, de poder ver de perto aí vocês que estão aplicando. A gente acompanha o PPI, tem uma parceria grande com o PPI, que com o Cleiton, e saber que esse ano de resultados aí, de um ano de aplicação aí da proposta inicial de investimento, considerando a utilização do método, e conhecer aqui experiências de subnacionais. Então essa é um pouco da nossa experiência no TCU com a metodologia. Muito obrigado, Carlos Rafael. Realmente eu acho que é muito legal, inclusive depois, aí já caminhando já para o encerramento também, mas depois tem o acórdão, né, público, é legal ver o resultado desse trabalho, e eu acho que assim, a ideia um pouco hoje foi justamente colher essas experiências, ter essa primeira intercâmbio, que eu acho que é a primeira vez que a gente consegue fazer isso de uma forma mais pública e estruturada. Eu fico muito contente com tudo que vi aqui. Eu chequei aqui, não tem nenhuma pergunta que veio no aplicativo, então eu já vou caminhando aqui para uma conclusão, deixando alguns pontos para discussão, até para eventos futuros, outros fóruns. Acho que tem um desafio. Lógico, é escalar a metodologia, isso envolve uma série de medidas, não só capacitação, mas você tem todo o trabalho de governança institucional para se fazer isso. Mas eu acho que tem, primeiro, questão de PMI e MIP,
que tem muito isso. Você mencionou aqui das 7 MIPs. E aí você tem acho que vai facilitar muito a vida dos governos se, por exemplo, padronizar. Olha, tudo bem, eu vou fazer PMI, a gente sabe que tem um índice de mortalidade muito alto. Vou fazer PMI e vou aceitar MIP, mas tem que ser assim. Eu vou receber, eu quero que venha usando o modelo de 5 dimensões. Porque para você aumentar a eficiência da tua equipe, porque aí você tem pelo menos a equipe preparada para conseguir avaliar, né? E ter até uma regra isonômica de avaliação, que a gente sabe que é sempre um problema de PMI. Então, eu acho que é algo que pode ser pensado. Uma outra discussão, eu acho que olhando a experiência britânica, e eu acho que a nossa parte, a gente aqui é muito de PPPs e concessões, mas como o Rodolfo falou, o método é agnóstico, como qualificar também obra pública tradicional, que eu acho que é o maior problema, porque vai continuar sendo o maior volume de projetos, ainda vai continuar sendo com obra pública tradicional. O Reino Unido fez isso muito bem, até porque o programa de PPPs, o PFI, desacelerou, eles pararam, mas eles começaram a empregar o método para qualificar a obra pública, e mesmo no pico do uso de PPPs no Reino Unido, isso não chegou a 15% dos projetos. Então, ou seja, eles têm um desafio muito grande, né? E aí eu acho que, inclusive, na obra pública, a questão do timing, a pressão é até mais complicada, né? Por exemplo, você precisava anunciar o PAC. Como que você prioriza o PAC? Né, Cleiton? Quanto tempo ia levar para fazer esse anúncio? Então, vai ter que trocar o pneu com o carro andando, porque é uma carteira gigantesca. Estou pegando o caso do PAC. Tá bom. Tá bom, caso eu estava falando aqui, caso alguém queira fazer uma pergunta, também é possível fazer aqui no microfone. Mas assim, eu acho que tem esse desafio para a obra pública. E um ponto final que eu acho que vai ser muito interessante, e eu acho que o exemplo do Rio Grande do Sul é precursor disso daí, que é justamente fomentar o mercado de consultorias, né? Porque agora você tem um mercado ali para fazer a proposta inicial de investimento, e você vai precisar do setor privado bem qualificado. Isso vai ser muito interessante num próximo evento, a gente ter aqui na mesa também representantes de setor privado, que tem para poder compartilhar uma experiência com a produção desses materiais, né, de uso da metodologia. Então, o que eu queria concluir com essas provocações e fazer um convite para vocês todos que estão aqui, para quem vocês sabem que está aqui, que possa ter interesse, às 3 horas hoje, no mini auditório que fica para lá, nós estamos fazendo o lançamento da comunidade de prática do modelo de 5 dimensões no Brasil. A ideia é que a gente realmente consiga continuar essa discussão e qualificar essa discussão, porque já tem muita gente, a gente já deve estar chegando em 200 pessoas certificadas. É um número, até pelo feedback da PMG, pelo período que a gente está fazendo isso, que é bem legal. Isso que assim, tem que ter um locus ali qualificado para compartilhar, sabe, uma dúvida numa proposta de investimento, o que foi produzido, ter um feedback, sabe, como que a gente consegue consolidar também esse conhecimento, poder ter os materiais de referência. Então nós vamos dar mais detalhes mais tarde, onde às 15 horas o Rodolfo vai apresentar como que vai funcionar essa comunidade de prática, e nós vamos ter 2 casos práticos do uso do modelo também, para quem quiser ver, que vai ser o caso da Codenge, que usou o modelo, já fez também treinamento de certificação, que inclusive revocacionou um ativo, porque tomou uma outra, depois que fez no bootcamp lá, mudou a configuração do ativo, foi para o outro lado. E também a Sanasa, para pegar, que é a empresa de saneamento de Campinas, também vai compartilhar o case do setor de saneamento, que é um tema muito interessante aí para ver. Então fica todo mundo convidado, vai ter um coffee break lá também. Então fica esse convite, nós vamos ter uma comunidade aberta no LinkedIn para participar, e nós vamos ter, para quem já fez a certificação, lá na nossa plataforma do EAD, nós vamos ter um repositório mais estruturado de materiais ali disponíveis. Próxima turma da certificação é 25 de março, nível Foundation, e nós vamos em seguida fazer uma do nível Practitioner, porque muita gente nos procurou, Pedro, porque precisa do nível Practitioner para estar no credenciamento lá do Rio Grande do Sul. Então você vê que como movimenta essa decisão assim. Então, gente, eu acho que é isso. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco agora, e agradecer sobretudo aos nossos 5 painelistas aqui pela disponibilidade de tempo e de compartilhar um pouco da experiência de vocês prática
práticas com o uso do modelo. Ficamos para uma próxima oportunidade e a continuidade dessa discussão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, encerramos neste momento o painel sobre o modelo de 5 dimensões, desafios e oportunidades para o uso no Brasil.